Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma correção de gabarito. Vamos corrigir agora o bloco de questões número 3, tá? Então vamos à leitura do enunciado. Questão 1. Camila ingressou com a demanda judicial perante a Vara Civil da comarca de Estrela, Rio Grande do Sul, requerendo a condenação da empresa Tudo Certo Limitada no pagamento de danos emergentes no valor de R$10 mil e lucros cessantes na quantia de R$15 mil. Prejuízos estes decorrentes de danos ocasionados em razão de informação incorreta acerca de determinado produto por ela fabricado. Com a petição inicial, a autora acostou o comprovante de compra do produto, bem como o rótulo demonstrando a ausência das informações corretas sobre a sua utilização, além de ter juntado toda a documentação pertinente relacionada ao dano material requerido. Por outro lado, a empresa ré apresentou defesa contestando as alegações da autora, sem, contudo, trazer qualquer comprovação a seu favor. As partes se manifestaram no sentido de não possuírem mais provas a produzir, sendo então prolatada a sentença. A. Considerando ser você o julgador, informe se a demanda é procedente ou improcedente, apresentado a fundamentação legal. B. Qual recurso cabível em face da decisão de procedência ou improcedência proferida? E quais requerimentos devem ser formulados? Então vamos lá, pessoal. Vamos grifar os itens importantes aqui dessa questão. Tá? Entrou com a demanda judicial ao pagamento de danos emergentes e lucros cessantes. Ocasionados pela razão de informação incorreta. Apresentou para o produto ausência de informações corretas para a sua utilização e a documentação referente ao dano material solicitado. Por outro lado, a empresa ré apresentou defesa, contestando as alegações da autora, sem trazer qualquer comprovação ao seu favor. Não possuírem mais provas a produzir, sendo então prolatada sentença. E aqui, pessoal, então vamos responder aquelas nossas questões de praxe. Qual que é o tema que nós temos aqui da nossa questão? O tema é uma relação de consumo. É uma questão processual ou material? Aqui é uma questão híbrida. Por quê? Porque ela é os dois. É uma relação civil ou de consumo? Uma relação de consumo. Né? Tem legislação especial? Sim. E aonde eu vou pesquisar? A gente vai pesquisar no CDC e no CPC. Perfeito? Então, considerando ser você o julgador, informe se a demanda é procedente ou improcedente, apresente a fundamentação legal. Então, vamos lá. Você, no caso, fosse o julgador, o juiz da demanda, né? Qual que é a decisão? A resposta correta seria que a demanda é procedente. Informar que é uma relação de consumo, né? Então tem que fundamentar no artigo 2º e 3º do CDC. Sempre, pessoal. Sempre que tiver alguma relação de consumo, sempre fundamentar. É importante, tá? Porque sempre é pontuado. E no artigo 12, dispõe que o fabricante responde independentemente de culpa, de existência de culpa, né? Pela reparação dos danos causados aos consumidores, por informações insuficientes ou inadequadas. Então, aqui eu vou colocar o artigo 12 do CDC.
né? Porque fala sobre informações insuficientes e também fala aqui já fala da responsabilidade objetiva, né? E além disso, a empresa ré não produziu provas ao seu favor. Então aqui tem o fundamento do 373.2 do CPC. Fechou? Esse daqui são os elementos e os artigos da nossa resposta referente a este item. Vamos para o próximo. Qual recurso cabível em face da decisão de procedência ou improcedência proferida? E quais os requerimentos devem ser formulados? Então, vamos lá. Qual é o tema? Recurso. É processual ou material? Processual. É uma relação civil de consumo? Consumo. Tem legislação especial? Sim. Onde pesquisar? Como aqui a gente colocou que é uma questão mais processual, é o CPC. E, eventualmente, CDC. Nesse caso, a gente vai ver que nossa resposta será meramente no CPC. E qual que é o recurso cabível aqui? Apelação. Né? Porque houve uma sentença de primeiro grau. Né? O fundamento aqui é o artigo 1009 e seguintes do CPC. Opa. CPC. Tá? Os requerimentos do recurso são conhecimento do recurso, né? Então vamos lá. Conhecimento. Conhecimento. Provimento. Inversão. Do ônus. Ônus de sucumbência. E majoração dos honorários, que é importante. E aqui tem um artigo especial, que é o 85, parágrafo 11 do CPC. Fechou? Então, esses são os nossos elementos dessa resposta. Vamos para a questão 2. Questão 2. Mévio ingressou com a ação de indenização em face de Tício, por ele ter abalroado seu veículo na traseira. Devidamente citado, Tício apresentou contestação no processo que tramita perante a 8ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo. Em decisão de saneamento do processo, o magistrado determinou de ofício a realização de perícia técnica para verificar os danos causados no veículo de Mévio, determinando que Tício arque com o pagamento dos honorários periciais. Diante do caso apresentado, responda aos itens a seguir, apontando o fundamento legal. Letra A. O magistrado agiu corretamente em sua decisão em relação ao pagamento dos honorários periciais por Tício? Justifique. B. Como advogado de Tício, há alguma medida judicial cabível para reformar a decisão do magistrado em relação ao pagamento dos honorários periciais? Justifique. Pessoal, o que a gente vai fazer agora? A gente vai grifar os elementos que é importante, né? Para a gente sempre ter em mente. Oitava Vara Cível Central. Em decisão de saneamento, determina de ofício a realização de perícia técnica e o pagamento dos honorários periciais na conta de Tício.
Então, letra A. O magistrado agiu corretamente em sua decisão em relação ao pagamento dos honorários periciais esportício? Justifique. Vamos lá. Qual que é o tema aqui? Em relação ao... ao pagamento da perícia. É uma questão processual ou material? Processual. É uma relação civil ou consumo? Uma relação civil. Tem legislação especial? Não. Aonde eu vou pesquisar? No CPC. Né? Sempre aqui, ó. Processual, CPC. E qual a resposta que nós vamos chegar? Que o magistrado agiu corretamente? Sim ou não? Nossa resposta vai ser não. O magistrado não agiu corretamente, porque ele não levou em consideração o artigo 95 do CPC, que determina que quando a prova pericial for determinada de ofício, o pagamento dos honorários periciais seja rateada entre as partes. Então aqui, qual que é a justificativa? O artigo 95, que determina que o pagamento seja dividido entre as partes, 50% para cada. Fechou? Vamos para a letra B. Como advogado ditício, há alguma medida judicial cabível para reformar a decisão do magistrado em relação ao pagamento dos honorários periciais? Justifique. A decisão sobre os honorários não comporta agravo de instrumento, já que não está no rol do artigo 1015. Nós já falamos, já tratamos desse artigo nos blocos anteriores. Contudo, tal ponto poderá ser suscitado em preliminar na apelação, uma vez que as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não serão cobertas pela preclusão. Né? Então, aqui pode ser preliminar, de apelação. E o fundamento, aqui a gente pode usar o 1009, parágrafo 1º do CPC. Vamos para a próxima questão. Questão 3. Maria João propõe ação de despejo por falta de pagamento dos aluguéis em face de Aparecida. Fim da instrução processual, o magistrado chega à conclusão que a locatária estava em com o pagamento dos aluguéis mensais. Porém, julgou a demanda procedente, rescindindo o contrato de locação por entender que ocorreu o descumprimento de cláusula contratual por parte da inquilina, que teria supostamente sublocado o prédio de Jonas. Com base na situação acima, responda: a sentença proferida pelo juiz no caso é determinativa ou definitiva? Fundamente sua resposta. Qual o recurso cabível em face da sentença? A sentença deverá ser reformada ou anulada? Então vamos lá, vamos grifar aqui uns itens importantes. Ação de despejo por falta de pagamento. O magistrado chegou à conclusão de que a locatária estava... julgou a demanda procedente e rescindido o contrato. Descumprimento da cláusula contratual, que supostamente havia sublocado o prédio para Jonas. Então, letra A. A sentença proferida pelo juiz, no caso, é terminativa ou definitiva? Fundamente sua resposta. Então, qual que aqui é o nosso tema? O nosso tema é sobre sentença.
É uma questão processual ou material? É uma relação civil de consumo. Civil, né? Contratos. Tem legislação especial? Não. Então, processual, onde eu vou pesquisar? No CPC. E aí, depois na nossa pesquisa, a gente vai falar o quê? Que é uma sentença terminativa ou definitiva? Vamos falar que é uma sentença definitiva. Tendo em vista que o magistrado profere sentença de mérito ao julgar a demanda, né? Conforme o artigo 487.1 do CPC. Tá, pessoal? Então, uma sentença definitiva. Letra B. Qual recurso cabível em face da sentença? A sentença deverá ser reformada ou anulada? Qual que é o nosso tema? Então, de novo. Aqui nesse caso, é recurso, né? Recurso. É uma questão processual ou material? Processual. Relação civil ou consumo? Civil. Pessoal, eu sei que às vezes fica repetitivo, a gente fala sempre a mesma coisa, né? Você vai ver nos laboratórios, nas correções dos blocos, mas isso ajuda muito na hora da prova, viu, pessoal? Ajuda muito. CPC. Procura sempre fazer esse esqueminha com relação às questões, que sempre acaba achando um norte, não deixa viajar muito, né, no campo das ideias. Então, qual o recurso cabível em face da sentença? A sentença deve ser reformada ou anulada? Então, vamos lá. Qual que é o recurso? Primeira parte. Qual é o recurso cabível? De sentença cabe a apelação. A gente já falou isso nesse bloco já, né, sobre apelação. O artigo é o 1009 do CPC. E trata-se de uma decisão extra petita. Lembra? O professor Dalano já deu essa aula, já quem fez a primeira fase vai lembrar, e ele vai falar de novo nesse curso. O juiz concedeu algo diverso do pedido formulado, razão pela qual há um erro em procedendo, e deve ser requerida a anulação da sentença. Anulação da sentença. Perfeito? Vamos para a nossa última questão desse bloco. São 4. Toia procurou o juizado especial civil próximo de sua residência e propôs ação indenizatória em face da empresa Letibas, em decorrência de atraso na entrega de produtos adquiridos pela internet. A demanda foi julgada totalmente improcedente. Sobre o caso, responda. Qual é a medida cabível para recorrer da sentença e qual é o seu prazo para interposição? Fundamente. Na necessidade de oposição de embargos de declaração, o prazo será suspenso ou interrompido? Fundamente. Então, pessoal, aqui já é uma questão mais curtinha, mas tem muitas informações, né? Juizado especial, proposição indenizatória, a entrega de produtos pela internet, e foi julgado totalmente improcedente. Então, qual é a medida cabível para recorrer da sentença e qual o seu prazo para interposição? Então, qual que é o tema aqui? Opa. É recurso. É processual ou material? Processual. Esse bloco tem bastante questões processuais, né? É uma relação civil de consumo. Consumo. Né? Lembra que nós grifamos lá de produtos adquiridos na internet? E
Toia é a consumidora, a empresa que é do site que não entregou é a fornecedora. Tem legislação especial? Sim. Porque, pessoal, a dica também está lá no enunciado, né? Ela fala do nosso JEC, que é a Lei 9.099 de 95. Certo? Por mais que aqui trate de uma relação de consumo, a questão é processual. Por isso, a gente vai focar na Lei 9.099 e não no CDC. Então, qual que é a medida cabível? A gente lembra que no trâmite do juizado, o recurso certo para a sentença não é a apelação, mas sim o recurso inominado. E qual que é o prazo? O prazo é de 10 dias. O fundamento está nos artigos 41 e 42 da 9.099. Fechou? Com esses aqui, nós já respondemos a questão A. B. Na necessidade de oposição de embargos de declaração, o prazo será suspenso ou interrompido? Pessoal, isso aqui também é outra essa pegadinha também da lei do JEC, né? Então vamos lá. Qual que é o tema? Aqui. É embargos de declaração, o prazo. Processual ou material? Processual. É uma relação civil ou consumo? Consumo. Tem legislação especial? Sim. Onde eu vou pesquisar? Na lei do JEC. Você deve ir lá colocar aquela fitinha vermelha do seu VAD na lei do JEC, porque não cai nas peças, mas cai bastante nas questões. Então vamos lá. Na necessidade de oposição de embargos de declaração, o prazo será suspenso ou interrompido? Será interrompido. E aonde está isso? No artigo 50 da 9.099. Fechou? Então, com isso, nós encerramos esse bloco de questão. Tá? Muitas questões processuais, até envolvendo o novo CPC, essa lei do JEC agora, por último, que tem alguns prazos diferentes, o nome do recurso é diferente. Então, qualquer dúvida, envie via CSD, está na sua área do aluno, perto do Fale Conosco, no campo esquerdo, tá? E aí a nossa equipe irá responder as suas dúvidas. Espero que você tenha ido bem e até o próximo bloco. Até mais.